Hoje nós começamos uma trajetória muito importante. Quando se fala em culto, a diversidade é enorme. A teologia, a Bíblia e a história se unem nesse testemunho. A adoração, em todos os lugares e épocas, nunca foi praticada de uma maneira só. Mas há uma diversidade porque nós somos pessoas diferentes, nascidos em épocas diferentes, que vivem culturas diferentes e por aí vai. Há, portanto, diferentes maneiras de se realizar um culto. Mais recentemente, principalmente a partir do século XX, a gente começa a perceber uma grande abundância de diversidade em maneiras de cultuar em comunidade, de louvar a Deus em comunidade. Porque o Paul Besden, ele vai dizer o seguinte, que há 6 tipos principais de adoração, de estilos de adoração. 6 tipos principais de culto. São 6 visões diferentes de adoração, que fazem uso de organizações e padrões litúrgicos diferentes, estilos musicais diferentes, pressupostos culturais diferentes. Porque a gente vai estar falando exatamente sobre isso nas próximas terças-feiras, incluindo hoje, as próximas 3. A primeira que ele apresenta é a adoração litúrgica formal. A segunda, a adoração tradicional com hinos. Terceira, a adoração contemporânea. Adoração carismática. Adoração combinada. E adoração emergente. Que se você já tiver ouvido falar na igreja emergente, sim, tem tudo a ver. O culto numa igreja emergente é esse modelo de adoração emergente. Nessa aula especificamente falando, nós vamos focar em 2 visões de adoração. Nós vamos estar falando sobre a adoração litúrgica formal e a adoração tradicional com hinos. Adoração litúrgica formal. A adoração formal refere-se ao culto majestoso não governado pela espontaneidade do momento, nem pela do oficiante. Significa o culto realizado de determinada forma dentro de um molde. Não é improvisado, nem determinado pelo humor. Em vez disso, aceita moldar-se a um padrão consistente e previsível. Quem fala isso é o Paul Zahl, que é um dos representantes aí da adoração litúrgica formal, um dos defensores dessa forma de culto. Então, vamos pensar um pouco agora nos possíveis problemas, críticas que são feitas à adoração litúrgica formal, tá? Vamos lá. Primeira delas aqui, deixa eu ir mais pro cantinho aqui que eu vou deixar desaparecer, é melhor. Vamos lá. Principais críticas. Reprime a atuação do Espírito Santo, é fria e sem vida, possui liturgia, né? Liturgia não, isso daí foi problema mental de quem fez o slide, leia-se eu. Possui liturgia complicada e prejudicial ao evangelismo, possui grande foco numa visão eurocêntrica ou erudita de práticas musicais. Muita gente chama de música clássica, já eu explico por que eu não chamo de música clássica. Pode conduzir facilmente ao legalismo. E aí então a gente chega agora à segunda maneira de adoração coletiva, congregacional, que nós vamos estar vendo hoje, tá? É a número 2. A adoração tradicional com hinos. Ela é, em sua estrutura habitual, dirigida de modo a privilegiar o andamento contínuo sem uma ordem específica de. E aí vamos entender aqui. Não é só música, não estamos falando só da música, do culto como um todo. Diferente do que a gente viu na litúrgica formal, que tem aquela ordem ali, não necessariamente vai ter uma ordem específica, mas ela vai ter sempre esses elementos. Textos cantados, seja de maneira congregacional, de maneira coral, seja em solo, e música instrumental. Então vai ter essa alternância aí, vai ter uma música instrumental, fazendo interlúdios ou o que for. Prelúdio, lembra da cultura de prelúdio, pós-lúdio? Vem daí. Sentenças instrutivas e responsoriais, ditas ou cantadas, lembra? Vamos fazer a leitura responsiva. Versículos ímpares, o dirigente lê, os pares, a congregação lê. Textos selecionados das escrituras, então na liturgia vai ter aqueles momentos. Leitura, vamos agora para a leitura bíblica de hoje. Lê aquele texto, tudo, né, ali. Orações de 3 tipos gerais. Né? Um sermão, sim, faz parte do culto. Aí você vai dizer, mas é óbvio, de todas faz. Calma, daqui pro final do mês você vai ver que não. Assim, um sermão ou breves homilias. Homilia é a ideia de um sermão também, de homilética, né? Mas pode ser um sermão ou breves homilias interconectadas, né? Ofertórios, claro. Celebrações periódicas da ceia, por exemplo, uma vez por mês tem ceia. E aí, quando tem culto de ceia, eles reestruturam um pouco, mas seguem essa pegada aí. E o uso exclusivo de inários. As críticas ao modelo.
principais críticas aqui, vamos dar uma olhada. Possui preconceito estilístico musical, primeira delas, de fato. Eu amo os hinos, tem hinos que eu amo demais, 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 mas a crítica que eu falo, colocando a minha cara a tapa aqui, é que, de fato, muitas vezes se ignora que a geração atual precisa também construir a sua história de fé. A história de fé do nosso povo hoje precisa ser também construída. E não só do nosso povo jovem, também do nosso povo mais velho hoje. Porque o nosso povo mais velho hoje não morreu. Não ainda. Jesus não voltou. Então, porque os hinos da minha época. Como assim da minha época? Essa época ainda é sua. Você ainda está vivo. Você ainda vive outra fase. Mas você ainda vive. Então, irmãos, nós precisamos quebrar essa barreira de inimizade e andar juntos nesse sentido. Entender que hoje nós também escrevemos uma história de fé. Porque um dia o que hoje é tradicional, é tradição da fé, um dia não foi tradição. A adoração tradicional com hinos é cada vez menos capaz de alcançar a geração atual. Isso tem uma série de razões, né? Ela muitas vezes está em igrejas que usam apenas o órgão e o piano. Entende-se o órgão como um instrumento melhor para acompanhamento vocal, para os coros e tudo. De fato, ele é lindo, eu amo demais o órgão, mas enfim. Então entende-se que o órgão precisa ser esse instrumento. Então são igrejas que muitas vezes não tem bateria. E aí é difícil realmente falar a linguagem da geração atual. Então a live da semana passada está disponível. Tem resumo dela também aqui, se você não tiver condições de assistir ela toda, você encontra aqui no nosso canal, resumo. Essa foi a nossa live de número 26, nós falamos sobre adoração litúrgica formal e adoração tradicional com hinos, tentando comparar um pouco as duas. Elas, de fato, têm muitas semelhanças, né? A gente pontuou aqui, e tem algumas diferenças, mas, de fato, ambas têm um modelo mais tradicional, digamos assim, e um foco maior na tradição histórica cristã. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. E, se você gostou da aula, deixa o seu like. E compartilhe com os músicos da sua igreja.